Aqui, ó. Vai gravar. Ó, tá gravando, hein? Tá gravando, tá gravando. Opa, gravando, hein? Então agora, oficial, bom dia, terceirão. Vamos lá para nossa aula Idade Média. Hoje o tema é cultura da Idade Média. Parararapapá. Cultura da Idade Média. Aula passada a gente estava aqui, ó. Tá? Aula passada a gente estava falando de feudalismo, obrigações servis, né? Ó, obrigações de um servo, né? Talha, corvéia, banalidades, captação, albergagem, são nome de impostos que os camponeses pagavam devido ao uso da terra, né? Devido ao uso da terra. Deixa eu colocar essa caixa de diálogo mais para cima aqui. Aí, quem não atrapalha vocês. Não sei nem se ela está aparecendo, mas por via das dúvidas eu ponho aí do lado. Então, o tema da aula passada era feudalismo, né? Vamos ampliar, vamos entender por que você estuda feudalismo na aula de terceiro ano. Que ninguém é francês, né? Eu acho que ninguém tem aqui planos ou objetivos de se tornar camponês, até porque não existe mais feudalismo, né, professor? Então, para que eu estudo essa bagaça, professor? Me explica isso no sábado, pela manhã, 8h20 da manhã, e a sua internet dando problema aí, André, eu esperando você trocar de conexão. Explica para mim qual que é o objetivo de estudo, André. Explico. É o seguinte, lá nas habilidades, competências que se cobra de um aluno no final do ensino médio, uma aluna no final do ensino médio, tem uma temática que você precisa dominar. Peraí, deixa eu colocar a galera na sala aqui. Aí, eu vou te explicar qual é. Primeiro, tem uma discussão sobre poder. Né? A gente, para viver em sociedade, né, tem a sociedade aí fora. A gente precisa entender relações de poder. Não dá para eu ir para a sociedade sem entender relações de poder. Não tem jeito. Né? Para viver em sociedade é necessário. Então, o INEP, que organiza a prova do Enem, ele acredita que uma das discussões mais importantes que um aluno deve trazer das aulas de história é: eu compreendo noções de Estado, eu compreendo relações de poder, eu sei comparar na história as formas diferentes que nós tivemos de organização do Estado, eu consigo perceber essas diferenças? Aí, então, a gente estuda isso através da história, né? A gente pega ali várias formas de Estado diferentes e compara para a gente entender a noção de Estado numa amplitude maior, tá? Por isso que você estuda isso aqui comigo, tá? Isso no campo da política. Agora, vamos lá. Economia. Economia. Eu vejo muito aluno falando: eu gosto muito do capitalismo. Outros alunos falam: eu não curto o capitalismo. Enfim, nós temos posições divergentes, diferentes, até saudável, é bom. Agora, tem uma coisa que é necessário, né, terceirão? Vocês vão concordar comigo, eu preciso saber o que é capitalismo. Eu não posso concordar com o que eu acho que é o capitalismo. Eu tenho que concordar com o que ele é de verdade, né? Senão vai parecer aquele boy lixo que você começou a namorar achando que o cara era um príncipe, aí um mês depois você conheceu ele de verdade, você fala: ih, mano, olha só, a do cara, velho. Entendeu? Então ninguém quer namorar o boy lixo, né? Ninguém quer começar a pegar na mãozinha do boy lixo com os dedinhos entrelaçados assim, ó, e dar rolê no shopping, e depois falar assim: nossa, estava enganada. Ou então a mina lixo também, né? Porque tem a mina lixo, tem o boy lixo, né? Ninguém quer começar a namorar com uma pessoa e depois descobrir que ela é outra. A mesma coisa são os conceitos de história. Não adianta nada, porque o capitalismo é top, professor. Eu vi lá no Brasil Paralelo, eu abri o YouTube e estou assistindo o Olavo de Carvalho, professor. Nossa, o capitalismo é bom demais. Aí depois você descobre que o Olavo de Carvalho é doido, entendeu? Depois você descobre que ele, infelizmente, ele tem problemas mentais. Aí não adianta, né? Então a gente precisa estudar o capitalismo na sua essência, entendeu? E aí, para eu entender a formação do capitalismo, terceirão, onde é que eu tenho que vir? Onde é que eu tenho que chegar para estudar e falar: agora eu sei, agora eu tô top nesse negócio? Você tem que fazer isso no colégio, né? Nas nossas aulas de história, sacou? Você tem que pegar aqui as aulas de sociologia, filosofia, história, geografia, colar tudo isso aí
Aí no final do curso de terceiro ano, você pode falar assim, eu tenho umas noções aí legais para me dar uma ideia do que é o capitalismo. E isso é um eixo temático importante? Claro. Você sabe por que é importante? Porque eu vivo dentro do capitalismo, vocês vivem dentro do capitalismo. Então, tem como eu ir para a sociedade sem entender a montagem do sistema capitalista? Claro que não. Ué, como é que eu vou lidar com o capitalismo se eu não consigo entender como que ele funciona? Aí eu venho aqui ó, na Idade Média, começo a investigar a formação do sistema capitalista a partir da crise da Idade Média, a partir da crise do feudalismo. Entender esse objetivo nosso, sacou? Aí, agora, terceirão, vou precisar de um favor de vocês. Me dê um feedback aí. A voz está chegando legal, o slide está projetado. Faz um favor para mim, me dá esse feedback aí, pessoal. Tá tudo ok, né? Massa, massa. Não, é beleza. É porque eu estou monitorando para não ter mais aquele problema com a gente, tá? Aquele de cair conexão e tudo mais. Eu fico feliz de saber que está tudo legal. Então, aí a gente tem esses dois objetivos, tá, pessoal? O objetivo mais óbvio, eu tenho que saber feudalismo, que eu vou fazer uma prova, né? Vou fazer, não tem jeito. Final do ano vai ter a prova, eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que saber. Esse é o objetivo mais óbvio. E o outro objetivo que é mais nobre, né? Aquele objetivo mais top, assim, eu levo isso para a vida, né? Eu levo isso para a vida. Quando eu for falar de capitalismo, quando eu for falar de relações de poder, o feudalismo me ajuda a entender as relações de poder e econômicas que eu vivo agora, né? Isso é importante, tá? É importante, é importante, é importante. Bom, na Idade Média Europeia, né, nós temos relações sociais, relações políticas bastante específicas, né? Primeiro, a gente tinha comentado numa aula passada com o meu terceirão Alegria que são relações políticas horizontais, né? Quando eu expliquei suzerania e vassalagem lá, quando a gente estava vendo o Reino Franco, né? Eu falei para vocês das relações entre nobres, né? As relações políticas entre nobres, a nobreza europeia. O suzerano é aquele cara que doa o benefício, né? Ou seja, ele doa os domínios feudais a um outro nobre. E esse outro nobre é o vassalo, né? O vassalo é quem recebe o benefício. Agora, eu não posso perder de vista, que o vassalo é um outro nobre, ou seja, é uma relação horizontal, de senhor feudal para senhor feudal. Mas, professor, me explica essa parada, o que eu quero doando terra para outro cara? Como é que é isso, André? Olha, galera, são formas que nós temos de estender relações políticas e militares, né? Se eu quero o apoio militar, o apoio político de um outro nobre, então eu preciso estender a ele um benefício, né? Eu preciso fazer com que ele se convença que é uma boa se aliar comigo. E aí, então, desta forma, se estendia o benefício e se estipulava uma relação de interdependência entre o suzerano e o vassalo. Uma espécie de juramento de fidelidade militar, onde os dois concordavam em ser aliados, né? Então, a relação de suzerania e vassalagem, ela é uma relação horizontal, de senhor feudal para outro senhor feudal, tá? Suzerano quem doa o benefício, vassalo quem recebe esse benefício, né? E passa a ser aliado do suzerano, né? A relação suzerania e vassalagem ela tem um caráter mais militar, tá? Aqui nessas duas bolinhas, a terceira e a quarta bolinha, eu coloco para você um aspecto que é importante, o aspecto da centralização política, tá? Peraí. O que é a centralização política? Na verdade, a descentralização, né? A descentralização política, pessoal, ela se dá principalmente porque os domínios feudais, elas são áreas administrativas que estão a cargo do próprio senhor feudal. Então, por exemplo, um rei da Idade Média, o comum nas relações políticas é que o rei não tenha gerência sobre as áreas que ele doa aos seus aliados. Tá aqui,
com essa doação que surgem aí os termos conde, visconde, duque, marquês. É assim, Karen, tá? Boa pergunta, é isso aí mesmo. Né? Não é bem uma pergunta, você está constatando, na verdade, né? É isso mesmo, tá? É através dessas doações de benefícios, né, que a gente vai ter ali o surgimento dessa nobreza, né, no centro da Europa. Esses nomes que você citou, Karen, conde, visconde, duque, marquês, né, tinha também, tinha o mordomo, né, que era o primeiro-ministro. Esses termos são termos referentes ao Império Carolíngio, tá? Aquele que a gente estudou, né, do Carlos Magno, pá, aquela coisa toda. Então, galera, formação da nobreza, tá? Formação ali da camada política. Descentralização política é a regra. Valeu, valeu? Muito bem, muito bem. Bom, nós temos... Deixa eu só fechar aqui a caixa de diálogo. Aqui, ó, nós temos na Idade Média Europeia uma sociedade rigidamente hierarquizada. Vamos entender isso para a gente poder trabalhar com a informação certinho? Vamos entender esse negócio de hierarquia rígida, o que é isso? Meninos, meninas, quando a gente fala em hierarquia rígida, a gente está falando de uma sociedade onde a mobilidade social é bastante complexa, bastante difícil de acontecer. Né? Existem, claro, existem exceções que nós podemos avaliar como possibilidades de ascensão social, né? Mas, para falar a verdade, isso é bastante, como é que eu posso colocar? Incomum, tá? Mobilidade social é um negócio incomum. Agora vamos avaliar que mentalidade é essa que eu tenho na Idade Média, né? Que tipo de sociedade é essa que admite essa rigidez social dessa forma. Eu abri a janela aqui para dar uma entrada de ar no meu escritório, mas tem um cachorro latindo aqui no vizinho que está incomodando. Eu vou fechar de novo. Aí. Bom, vamos lá. Quando eu avalio mentalidade, quando eu avalio ali a questão do pensamento político na Europa medieval, eu não posso perder de vista que existem ideias que circulam nessa época que nós precisamos conhecer. Filosofia, por exemplo, né? Quando eu falo de Idade Média, eu estou falando de uma sociedade que vive em torno de certos valores que já não são tão claros, já não são tão úteis para a sociedade atual, né? A sociedade que nós vivemos. Já imaginou uma sociedade toda ela pautada nas ideias da patrística? Vamos pegar lá as aulas do João Gabriel, né? Vamos pegar lá Deixa eu tirar a caixa de diálogo aqui. Vamos pegar lá, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, com aquela ideia de uma sociedade extremamente hierarquizada, né? A ideia de cidade dos homens, cidade de Deus acima da cidade dos homens, né? Aquela coisa do fatalismo que dá para a gente tirar do pensamento patrístico, né? Do pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o primeiro grande teólogo da Igreja Católica, é o primeiro gigante da teologia católica, né? Quando você pega a obra do Santo Agostinho para dar uma avaliada, né, a gente entende por que a sociedade feudal, a sociedade medieval europeia é tão hierarquizada. Vem do pensamento dele, essa coisa de que a ordem social é dada por Deus. Porque a gente pode parar para pensar, assim, olha, na internet, todo mundo hoje defende a democracia. É raro pessoas, claro, existem pessoas que não defendem, mas a esmagadora maioria são pessoas que se pautam pela defesa da democracia. Portais de notícia, gente influente na internet, né? Enfim, o pessoal, na maioria das vezes, é simpático à democracia. Ok. Por quê? Por que a democracia é o valor dominante? Hã? O que legitima a democracia como valor dominante? É uma pergunta legal, não é não? Então, partindo então da ideia de que nós temos uma mentalidade dominante, como é que é na Idade Média? As pessoas são democráticas também? Não.
Na Idade Média, a gente está falando de uma mentalidade que ela é basicamente pautada naquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana produz como mentalidade dominante, né? E Santo Agostinho é o primeiro grande teólogo, a primeira grande âncora da Igreja, tá? Essa rigidez social vem do pensamento dele. A pergunta aqui, ó, foi com essa doação que surgiu, não, essa aqui já foi. A parte jurídica, no caso dos julgamentos de crimes, ficava por conta do senhor feudal ou da igreja? Boa pergunta, Karen, porque vai depender do que a gente estiver avaliando. Tá? Na nossa segunda aula de hoje, eu vou avaliar, por exemplo, a cultura católica, né, a cultura cristã, e nós vamos falar, por exemplo, da instituição dos tribunais eclesiásticos, né? Já que a Igreja Católica tinha uma propensão enorme em vigiar, em fiscalizar, né, a questão da cultura, né? Então, nós vamos ter, a partir do século XIII, um tribunal, né, oficial para isso, né? Que a Igreja Católica chama de o Santo Ofício, né? Ou seja, é um trabalho, né, um trabalho sagrado, vigiar a cristandade. Esquisito, né? Esquisito. Crimes comuns, tá? Por exemplo, quebra de vassalagem, por exemplo, crimes de corriqueiros, né? De camponeses. Aí nós temos tribunais que são tribunais civis, digamos assim, né? Na Idade Média a gente vai usar duas expressões para lidar com a questão poder, né? O poder temporal, que é o poder dos reis, tá, cara? E todo terceiro. E o poder espiritual, que é o da igreja. Temporal, espiritual, tá? Temporal e espiritual. O poder temporal cabe aos reis, né? Então, por exemplo, esse caso que você está me perguntando, né? Pô, pisei na bola, né? As penas, elas eram aplicadas de acordo com a vontade do senhor feudal, tá? Você não tem, assim, uma ideia de Estado ainda tão ampla como nós temos agora, que estenda instituições organizadas para todo mundo, tá? A gente tem um negócio muito localista, né? A gente tem um negócio ali muito restrito à realidade do feudo. Então, por exemplo, em determinado feudo, a tradição de punição de um criminoso é castigá-lo com vergonha pública. Aí então você prende o cara em público, né, num aparelho que deixava as mãos e a cabeça presa dentro de uma peça de madeira. E o cara ficava lá. Você já viu isso em desenho animado? Todo mundo aí já viu, não já? Aquela peça que o cara coloca a cabeça e as mãos assim, ó. Aí você fecha a peça de madeira e o cara fica lá, ó, dias exposto. Humilhação pública. Aquela pena era muito comum para ladrão, né? O cara roubava, né? Aí então você prendia o cara ali publicamente para humilhá-lo, né? A humilhação era uma forma de punição. Era não, né? A humilhação é uma forma de punição até hoje, né? Nós temos leis que não pautam apenas pelo aspecto jurídico, mas também pelo aspecto moral, né? É ou não é? Fala a verdade. A gente não dá um jeito de embutir discussões morais naquilo que é jurídico? Sim ou não? Quando eu pego, por exemplo, um rapaz qualquer na rua que roubou alguém, eu vou agir apenas pelo aspecto jurídico? Ou, de repente, eu dou uma de justiceiro, prendo o cara no poste, dou uma taca no cara para ele aprender, vai entre aspas, né? Aí a gente não está sendo moral, a gente não está usando a moralidade para punir alguém, a gente não está usando a ideia de humilhação pública, né, como parte da punição. A lei, a Constituição, o Código Penal, enfim, eles não colocam que a humilhação é parte da punição. Alguém que cometa um crime vai para o sistema judiciário para ser julgado e punido de acordo com o entendimento do júri, né? Não está envolvido no pacote humilhar a pessoa. A humilhação, então, historicamente, ela é uma arma de controle moral. Existia isso na Idade Média? Demais. A igreja fazia isso, galera. Né? Por exemplo, o pecador, né? O pecador era colocado lá com a roupa de pecador.
o cara tinha que pagar penitência, dependendo do pecado. Aí ele, toda vez que saía na rua, em público, ele tinha que usar a roupa do pecador, porque ele foi condenado. Ele está penitenciando o crime. O que é penitenciar, professor? Penitenciar é você ter uma punição para fazer você pensar sobre o que você fez. Como? Te humilhando. Então, o aspecto moral, né, das leis e do tipo de punição, ele é muito aparente, né, a partir aqui da Idade Média. E aí eu fiz uma comparação com os justiceiros atuais. Para quê? Para dar argumento para a minha turma, para a redação, tá? Na hora que você for falar de justiceiro de hoje em dia, né, essa galera meio louca, essa galera meio fora de noção, que acha que pode fazer justiça fora do sistema judiciário, né? Então, você tem paralelos dessa galera na Idade Média, né? É um tipo de pensamento medieval, achar que a punição deve ser também moral e humilhante, né? Terceiroso, me dá um outro feedback aqui, por favor. O sistema não pediu para eu parar a aula, não pediu para eu parar de gravar, mas a gente tem aqui um horário até 8h40, não é? Porque a outra aula começa às 45 para vocês, não é isso? Aqui, ó, João, sua pergunta sobre... Ah, é 55? Deixa eu olhar no horário aqui para a gente não dar rata. Hein, João? As duas coisas, tá? Quando você me pergunta aí, professor, é sanitário ou é moral? É as duas coisas, cara. Você... É 8h40, né? Eu tenho que sair. Senão o Célio... senão o Célio até briga comigo aqui. As duas coisas, viu, João? Você isola a pessoa porque a lepra é altamente contagiosa, né? Você tem um grau de contágio enorme. E também a questão da maldição, né? Porque na Idade Média tem muito leproso, né? A lepra foi um problema de saúde pública muito, muito forte, né? Hoje a gente chama a lepra de hanseníase, viu, pessoal? Ninguém usa mais a expressão lepra na atualidade. Aí então as pessoas acreditavam que era um castigo, viu? Então quem tinha lepra era visto como alguém abandonado por Deus, tá? Ah, fulano tem lepra. As pessoas falavam, ah, credo, isso é a pessoa está condenada, né? Isso aí é coisa de condenação lá de Deus, isso aí é coisa do diabo, tal. Então tinha as duas coisas, cara, tanto a humilhação pública de ser um condenado, alguém amaldiçoado por Deus, quanto também a questão sanitária. Ô, amores, eu tô saindo, tá? Ô, valeu, João, que isso? Eu tô saindo, tá? Para não atrapalhar a próxima aula, beleza? E também para o Célio não brigar comigo, que eu tô passando do horário. Vocês precisam desse horário para se organizar para a próxima aula e na próxima a gente continua. Valeu, 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 falou, tchau para vocês, tudo de bom, excelente sábado, até a nossa próxima aula, tá? Daqui a pouco nós estamos de volta. Stop, record.